Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Fala turma, tudo chique com vocês? Por aqui tudo chique. Olha só os brotinhos da... Como que é agora? Esqueci o nome. Gliricídia. São todas estacas grossas. Fiz com estacas finas também, mas olha só, uma ou outra só que pegou de estaca fina. Gente, no vídeo de hoje a intenção é mostrar para vocês utilizando a máquina que tá aqui embaixo da lona. Trincha, o Triton, que é essa máquina velha que a gente arrumou, que engata no trator e faz corte e trituração da poda, da roçada, né? Então a gente tem um capim-mambaça bem crescido e vai estar utilizando isso para produzir cobertura para as nossas áreas de cultivo mais intensivo, como horta ou alguns canteiros que a gente faz questão de ter bastante cobertura de matéria orgânica. Ela transforma nisso aqui. Ela pica aí 20, 30 centímetros. Aí ela fica com as caninhas, né, do capim-mambaça, que já tem uma significativa lignina, fica mais mastigada. E aí é muito melhor de fazer cobertura do solo. Olha aqui, gente. Olha só, que delícia mexer nisso aqui. Ó, o capim tá mais ou menos na minha altura, 1,80 para 2 metros de altura. E aí ela vem triturando e transformando nesse material picado. Aí nós vemos com um garfo, a gente vai juntando esse corte e depois leva lá para canteiro ou o que for que a gente precisar de cobertura. Então é uma área grande, vocês vão ver com o dronezinho. Agradecer de novo o Jojo pelo presente que tá dando pra gente mostrar de ângulos diferentes aí, né, o nosso cultivo. É a parte que a gente jogou o capim-mambaça. Então, olha a cobertura que já faz meses que a gente jogou e como é que ela tá se comportando. Ela tem uma quantidade de lignina alta, então ela dura bastante. Nos dias bem quentes aí a chuva não tá vindo em volume significativo e também nem uma recorrência, mas aqui debaixo eu encontro um solo bem úmido, assim, chega a embarrar a mão, né? Por conta que tem uma camada bem grossa de palhada. Então a ideia é cortar com a máquina e depois amontoar com o garfo e carregar isso para os lugares que a gente vai espalhar a cobertura. A ideia é não deixar também muito tempo no sol, que eu quero levar essa biomassa um pouco verde, não deixar ela torrar, que nem se eu cortar agora, né? Vai pegar horas de sol, aí ela torra e fica seca, aí ela já fica menos maleável para mim organizar nos espaços e também ela perde muito essa capacidade de ter nitrogênio na cobertura, né? Ela vira apenas palha seca. Se ela tem umidade, ela tem uma relação ali, né, carbono-nitrogênio, que eu acho que a gente aproveita melhor se ela tiver minimamente verde e úmida na hora da gente espalhar. Eu tava esperando o sol dar uma baixadinha. Olha só o trabalho que eu fiz aqui de poda em altura. Tô deixando as árvores bem caneludas. Essa aqui eu cortei
a copa, ó. E olha quanto verde no chão. Quanta poda a gente consegue derrubar por conta de ter esse consórcio, né, gente? Então, quanto dá pra forrar os pés aqui de citros, né, com esse material. Aqui a gente teve um problema, a gente não estava conseguindo, não tinha as ferramentas adequadas para estar fazendo o corte mais em altura. Aí a falta de poda sombreou demais. Por isso tá tanta diferença entre aquele pé de citros lá, que tinha mais sol quando desenvolveu, e aqui não, né? Porque aqui a gente tem árvores muito... Olha só, um louro, aqui tem uma canafístula, tudo conduzido para fazer poda. Então lá tem mais uma uva japonesa, aqui tem uma guajuvira. Olha isso aqui, gente. Isso aqui também dá uma madeira linda. Depois a gente puder colher uma madeira como essa aqui, é incrível. Inclusive é uma árvore que a gente usa para fazer cabo de enxada, né? E aí vai gerando adubo, a gente gera interações radiculares, né? A gente tem toda uma dinâmica que também acontece dentro do solo, que às vezes a gente não percebe, não lembra que acontece, né? Tá gerando material. É incrível, dá trabalho, tá? Que nem eu falo, vamos pegando a mão de fazer esse tipo de manejo. Então, gente, vamos lá. Esse aqui é o trem. Vou mostrar de novo aqui como é que funciona o sistema de facas. Ela gira nesse sentido aqui. Então é esse lado de baixo aqui das facas que vai cortar. Essa aqui é as costas, né? Eu posso inverter essas facas se um dia eu quiser usar os dois lados dela. Aqui é conectado no engate que a gente chama de 3 pontos no trator, e tem essa tomada de força, isso aqui que gira e vai girar, né, uma caixa de engrenagem que gira aqui, que tem correia e gira o rotor lá para triturar.
Gente, concluído então. O que aconteceu? Fui tentar filmar com o drone, fazendo esse processo. Aconteceu que o drone ficava indo pro lado sozinho, tava indo contra os eucaliptos, não consegui. Enfim, não consegui filmar então com o drone porque descontrolou, a gente não tem muita experiência com isso. Acabei não filmando, tava doido para ver as imagens aéreas, né, de fazendo esse trabalho. Mas tá aí, gente. Um pouco da lida, as coisas no mal encaixadas, né? Um equipamento que, na verdade, ele é muito grande para esse tratorzinho aqui. Ele tá no limite, assim, da potência, né? Tem uns 80 cavalos, a gente devia ter uns 100 cavalos para tocar isso aqui com um pouco mais de folga e não forçar tanto o trator, né? Mas a gente não achou nenhum implemento velho e acessível que fosse de um tamanho mais adequado, né? Esse aqui tem 2,5 metros de largura. Se tivesse 1,80 ia estar chique-lique para tocar com o trator. Agora é muque, amontoar aquela coisa, material cortado, né? E daí a hora que der a gente ajunta. Vamos lá, com esse garfão aí, fazer o serviço. Apesar da máquina moer bastante, mesmo assim não é tão leve trabalho de puxar, porque a roda do trator amassa na frente, né? E às vezes a máquina não corta porque já fica amassado deitado no chão. Aí ele enrosca um pouco nos capins aqui. Talvez isso é porque eu deixei crescer demais. Deveria, se cortasse mais cedo, acho que facilitaria bastante esse trabalho. Mas é isso, né? Uma biomassa com mais lignina, olha só. Ela gera um material melhor. Então, acho que é gerar isso aqui na horta, né? Fungos, umidade, gente, olha só. Parece que choveu ontem, né? De tão úmido que tá debaixo dessa palhada, é uma esponja mesmo. E aí, né, isso aqui vai dar 1 ou 2 dias de trabalho, só que na área que a gente coloca, isso fica meses, né? Se a gente põe numa espessura boa, meses se decompondo, protegendo e ativando a ciclagem natural de nutrientes no solo. Bom dia, amigo, bom dia. Novo dia. Ontem não consegui fazer muita coisa com o tal do garfo. Gente, a coluna apita. Esse serviço de usar rodo, usar enxado, mesmo garfo, é um movimento que alfineta a coluna de um jeito. Aí no intuito de achar um meio que não seja tão sofrido amontoar esse material, ontem à noite eu fiz uma adaptação aqui no subsolador que a gente tem aqui no sítio. É um implemento bem antigo. Ele é para uma função e eu estou tentando usar para outra, né? Então ele tem, a gente fala 5 hastes, que são as hastes que rasgam o solo quando a gente quer soltar, né, a terra. E aí 2 delas ficam na frente e 3 delas atrás. Daí o que eu fiz? Eu coloquei elas alinhadas todas atrás para ver se eu faço como se fosse um rastelo com o trator, e aí eu consigo amontoar essa palha sem tanto esforço manual, né?
Gente, tá bem legal, hein? Tá bem legal. Olha a diferença. Então aqui tirou, fica só um pouquinho. Criou um monte grandão lá. Aí, gente, tem que ter carteira de trator e de drone ao mesmo tempo. Mas olha só o montão de palha que dá, né? Gente, tá sendo assim, meu Deus do céu, que coisa incrível isso aqui tá ajudando, viu? Superou minhas expectativas, porque, gente, ter possibilidade de não se judiar tanto, né? Isso dá um ânimo enorme, que tudo no braço, gente, é judiado, é pesado. Quem sabe o que é ficar embaixo de sol, calor, ter que fazer essa lida, é pesado. Uma desvantagem é que ele rasga e expõe o solo até demais, né? Por um lado é bom que ele está semeando, tem semente do capim-mambaço por baixo dessa palha, então vai nascer muito mais capim-mambaço aqui. Mas também ele arranca, deixa uns torrões para cima que pode enroscar na máquina depois. Mas lá também eu já aproveitei que tinha um monte de terra que era ruim para roçar, já tô nivelando. Essa parte aqui ficou bem ruim. Entrou muito na terra porque pilotar as duas máquinas, gente, a volante, o hidráulico do trator, acelerador, a orientação do drone. Bora terminar esse pouquinho aqui, aí a gente vai para terceira etapa, que é carregar. Você vê, né, gente? Falei no vídeo passado sobre essa questão de como a gente vai amadurecendo. A gente vai amadurecendo as ideias, ou o sistema vai também se estabilizando, amadurecendo junto com a gente. E coisas que vão entrando mais no ritmo. E isso foi um exemplo, assim, né, de imediato, assim, de ontem para hoje surgiu uma ideia e agora eu já ando pensando em outras coisas. Inclusive até na próxima, para não rasgar tanto o solo, ficar arriscado e aquela terra exposta, tem que prender essa tábua aqui, ó, ela bem mais baixo, e eu tenho que fixar ela melhor. Ela ficou bem solta, só pendurada. Então um detalhezinho que eu acho que vai fazer bastante diferença para não expor tanto a terra, e também fica toceiras grandes de capim que estão ficando soltas por cima. Isso depois na máquina de roçar, ela vai dar um baque.
E a primeira carga vai vir aqui na base do maracujá, que a gente fez adubação esses dias. Olha só como tá vindo os brotinhos, hein? A gente tá dando uma irrigada, parece que explodiu. E aí essa base, olha lá, tá crescendo um monte de coisa verde debaixo da parreira. Mamona. Então a gente já faz um controle das espontâneas com a própria matéria orgânica. Protege o solo, aduba mais maracujá, vai adubar os citros que tá do lado também, né? Que as plantas vão crescendo, vão distribuindo raízes. Vamos lá! Aí, gente, então uma carroça de palha para o nosso maracujá. Aqui, por exemplo, tem uma trilha, ela não ficou bem coberta, mas às vezes a gente não precisa nem fazer uma cobertura total. Eu prefiro concentrar a matéria orgânica num alinhamento do que jogar uma camada fina em área total. Então concentro ali, aqui eu posso depois vir fazer uma roçada, fica bem legal. Uma questão que eu tô achando interessante é cortar o capim e não deixar ele secar muito ao sol. A biomassa verde, ó, ela tá misturada aqui, ó, palha seca com palha verde. Isso aqui cria uma relação carbono-nitrogênio que, acomodando esse material aqui, ele já começa a iniciar um processo de decomposição, alguma fermentação. Inclusive tem que tomar cuidado quem for fazer dessa maneira, usando plantas pequenas, mais sensíveis, né? Essa fermentação ela pode prejudicar o que você está cultivando. Ou se você vai plantar logo debaixo dessa cobertura, né? Com plantas que vão vir do chão, isso pode queimar por causa da temperatura da fermentação ou mesmo acidez, enfim, pode gerar algum processo aí, né? Aqui eu tenho maracujá, ele está coroado já com material mais seco, então não coloquei muito, né, no caule dele, deixei mais afastado, então tá bem tranquilo, vai vir aqui uma beleza. E outra questão é que aqui a gente já tem um sistema de consórcio com produção de cobertura de solo. Pode ver aqui, ó, tem galhos de abacate, tem galhos de guajuvira, resto da própria poda do maracujá. É um material mais variado, né, que é resultado de uma colheita de diversas espécies de plantas. Só que muitas vezes esse material não está sendo suficiente em alguns lugares para cobrir, fazer uma camada grossa, né, nas áreas de cultivo. Então a gente tem um material rico em diversidade, mas em pouca quantidade. Já o capim é o contrário, né? A gente lá nesse espaço que a gente está cortando, a gente tem um grande volume com pouca diversidade. Então quando a gente traz aqui acaba se compensando, né? A cobertura ela não fica só do capim, que é uma espécie só, cada espécie cicla um tipo ou uma gama diferente de nutrientes. Então a gente pensar em cobertura e cobertura diversa, e especialmente com árvores, né? É melhor, é o suprassumo da agrofloresta. E também que isso aqui é uma palha cara, né, gente? Nós não plantamos essa área que eu cortei ali de capim, que falhou uns pés de eucalipto, cresceu o capim-mambaça, porque antigamente era uma pastagem de capim-mambaça nessa área que eu rocei, e aí cresceu, né? A gente não teve investimento para ter esse capim crescido, então só estamos cortando, aproveitando que já tem, mas tem que calcular muito bem quando a gente vai trazer biomassa de fora, porque, ó, custou máquina, custa muito esforço, ó, o trabalho que eu tive aqui carregando. Então tem que pensar bem, a gente está aproveitando de um espaço, né, que tem esse material acumulado. O ideal é ter intercalado, né, a própria linha de capim pudesse estar aqui no meio. Claro que isso demanda também um ritmo ou uma condição de manejo que a gente tem que estar à altura, né? Se eu não consigo fazer a roçada frequente do capim, às vezes eu colocar ele ali no meio, ele vai me gerar mais transtorno, mais incomodação do que se eu não pôr ele ou eu deixar o capim lá fora. Esse é o caso que a gente tem feito também, né? Nós não temos às vezes condições de dar tanta recorrência de manejo, que aí uma situação como essa, produzir o capim separado, daí um dia a gente condensa mais trabalho para trazer esse tipo de cobertura, tem se encaixado mais no momento, mas financeiramente, se a gente contar o nosso tempo, monetizar isso, eu não sei se isso fica tão interessante. Então cada lugar tem que observar os recursos disponíveis e para pensar, né, a forma que a gente está cultivando.
Gente, eu acho que vamos ficando por aqui, porque eu acho que já deve ter dado um tempo mais do que suficiente pra gente encerrar um episódio. Eu agradeço demais aos apoiadores que permitem que, além da gente já faça esse trabalho de roça, suando aí, fazendo força debaixo de sol, permita que com o financiamento coletivo a gente tenha também condições de estar gravando toda essa lida aqui do sítio e postando aqui na comunidade, incentivando a gente a refletir, fortalecendo a inteligência coletiva aqui do Expandindo Mundos, dessa comunidade. Deixa aí seu comentário, o que você acha, se você tem alguma experiência relacionada, enfim, comenta aí que a gente sempre está olhando e sempre avante, Expandindo Mundos!